Pessoal, pronto aí, ó. Fazer silêncio, virar pra frente, prestar atenção aqui. Olha, no começo ainda. Então hoje nós vamos continuar falando de economia, mais precisamente do início do comércio. Quando teria começado o comércio entre os seres humanos, vocês sabem? 400 a.C. 400 a.C. são os teóricos, os primeiros teóricos da economia, como Platão e Aristóteles. São considerados os primeiros aí a pensar sobre a economia. Mas a economia, quando os seres humanos teriam passado a comercializar? Depois do feudalismo. Isso é o capitalismo comercial, né? Mas já existia comércio no mundo antigo. Depois que pararam de ser nômades, Isso, exatamente. Quando eles deixam de ser nômades e começa o processo de sedentarização. Né? Então, se tornando sedentários, o que significa tornar-se sedentário? Não ficar morando em lugar. Fixar-se no lugar. Aí eles começam a praticar o quê? A agricultura, principalmente, a criação de animais. E começa a haver a divisão social do trabalho. E aí, a partir desse momento, o excedente que eles passam a produzir passa a ser comercializado. Então, esse excedente, no primeiro momento, através do escambo. O que é escambo? A troca. A troca, né, de um produto por outro. À medida que o tempo vai passando, eles começam a utilizar outros subterfúgios para manter o comércio. Já não mais comercializando através do escambo, da troca de mercadorias, mas usando alguma coisa como referência de troca. Vocês conhecem alguma coisa que foi referência de troca antes do dinheiro? Tecido. Animal. Não. Tecido já foi, né? Tem outra coisa, tá aqui, ó. Sal, por isso a palavra salário. Oi? Metais preciosos. Metais preciosos, prata, ouro. Salário é porque vem do sal? Era a forma de pagar os soldados na época do Império Romano. Eles eram pagos em sal, por isso o salário. Os soldados na época do Império Romano. Então, a partir de 400 a.C. começam os teóricos, ou os grandes pensadores, a refletir sobre a economia. O primeiro dos grandes pensadores a refletir sobre a economia é o Platão. Ele vai descrever o estado ideal na sua obra A República, a cidade ideal. E nessa cidade ideal, para ele, a propriedade privada não pode existir, né? Ela deve pertencer a todos. Tudo é de todos, inclusive as pessoas. Não existe marido e mulher. O homem e a mulher é de todo mundo. O bagulho ali era, ou seria, né, público. Todo mundo de todo mundo. E o trabalho deveria ser qualificado, diferenciado. A sociedade ideal de Platão é uma pirâmide social. No topo dessa pirâmide, quem ficaria? Quem deveria governar essa cidade ideal de Platão? Vocês lembram? Da política de Platão? Na cidade ideal de Platão, quem deve governar são os filósofos. Por que devem ser os filósofos, os reis e os governantes? Porque são eles que buscam o conhecimento sobre as coisas, sobre a verdade, a justiça e o bem. Se uma pessoa não sabe o que é a verdade, não sabe o que é a justiça, não sabe o que é o bem, como é que ela vai aplicar isso para as pessoas? Portanto, os governantes devem ser os filósofos. Eles estão no topo da pirâmide social. No meio da pirâmide social estariam quem? Os guerreiros, os soldados, os guardiões. O guardião, guardiões mesmo nessa cidade. E na base da pirâmide aqui, produzindo aquilo que seria consumido pela sociedade, estariam os camponeses, os comerciantes e os artesãos. Como é que funcionaria essa sociedade ideal? Como eu disse, ninguém é de ninguém, portanto não tem família na sociedade ideal de Platão. E os filhos não são dos pais. Os filhos com 7 anos de idade são entregues para o Estado. É o Estado quem vai educar a criança, o filho de 7 anos. Dos 7 aos 20, ele vai estudar agricultura, pecuária, criação de animais, comércio e artesanato. Com 20 anos ele faz uma prova, é um vestibular, um processo seletivo. Se ele passar nessa prova,
ele vai para a classe superior, ele vai se tornar um soldado, um guerreiro, um guardião da cidade. Se ele não passar, ele vai passar o resto da vida ou sendo um camponês, ou um comerciante, ou um artesão. Então ele tem que passar, se não passar, ele está condenado a passar o resto da vida naquela terceira parte ali da sociedade. Se ele passar, durante os 20 aos 40, ele vai estudar a arte da guerra. A arte da proteção da cidade. Vai estudar para se tornar um guerreiro. Então, dos 20 aos 40 anos, ele estuda para ser guerreiro. Com 40 anos, ele faz uma outra prova. Essa outra prova é para ele se tornar um filósofo. Se ele passar, ele vai estudar com os filósofos, dos 40 aos 60 anos. Se ele passar, né? Se ele não passar, ele vai ter que ficar o resto da vida como um guerreiro, um soldado, responsável por proteger a cidade ideal. Se ele passar, ele vai se transformar num filósofo. Na verdade, ele vai estudar filosofia. Qual era a expectativa de vida desse tempo? A expectativa era baixa, mas não baixa porque as pessoas não chegavam a idades mais longínquas. Era baixa porque tinha alta mortalidade infantil. Então, morriam-se muitos dias. Por quê? Porque não tinha toda a estrutura medicinal que nós temos hoje. Então, o bebê ficava doente. Naquela época, o gripe matava. Né? Hoje em dia, muitas dessas doenças já têm medicamentos, e por isso que a expectativa aumentou. Por quê? Porque morrem menos bebês. A taxa de mortalidade infantil vem diminuindo à medida que o tempo passa, e por isso a expectativa aumentando, porque não morre tanta gente tão nova. Naquela época você podia chegar, era raro, era mais difícil. Então a expectativa média aqui, eu acho que não passava de 30, 40 anos de idade. Mas você poderia chegar, tinha gente que chegava. O próprio Platão morre por volta ali de 60 anos de idade. E ele vai falar que você só pode se tornar filósofo depois dos 60. Mas Você fica dos 40 aos 60 estudando filosofia. Só depois dos 60 que você pode ser considerado filósofo, e você vai participar do conselho dos filósofos que vão governar a cidade. Então nessa cidade ideal de Platão não existe a propriedade privada. Por quê? Porque essa propriedade privada ela é fundamentada na avareza, na vontade de ter. Isso corrompe a sociedade. Por isso, as coisas seriam públicas na perspectiva do Platão. Aristóteles ele foi discípulo de Platão, mas ele vai discordar do mestre. Para ele, a propriedade privada ela deve existir. As pessoas devem usufruir daquilo que elas conquistam através do suor do seu trabalho, do seu esforço. Mas ele é contra o acúmulo de dinheiro como um fim em si. Porque, segundo Aristóteles, o ser humano é um animal racional. Portanto, é um animal inteligente. E para ser feliz, você deve buscar o que então, se você é inteligente? Conhecimento. É o conhecimento que traz felicidade, não o dinheiro. Não o acúmulo de propriedade privada e de bens. Isso aí, pelo contrário, isso corrompe a sociedade e pode fazer com que o ser humano não atinja a felicidade. A felicidade verdadeira é aquela que a gente conquista através da parte mais nobre e superior que é em nós, que é a nossa inteligência. Então, quando a gente alimenta a nossa inteligência, a gente se torna feliz. Quando a gente alimenta os nossos instintos, quando a gente alimenta o nosso egoísmo, isso provoca infelicidade e problemas sociais, segundo o Aristóteles. Isso em 350 a.C. Depois, no século 13 depois de Cristo, nós temos o Tomás de Aquino, filósofo e pensador cristão. Ele diz que o preço do produto só é justo se o lucro não for excessivo. E aqui começa a treta da igreja com os burgueses, com a burguesia. Por isso que acontece a reforma protestante. A reforma protestante era basicamente burgueses que eram contra a igreja, porque a igreja condenava o lucro e a cobrança de juros. Era considerado o pecado da usura. Então era pecado para a igreja isso, a igreja católica. Então a burguesia, os protestantes, é uma forma ali, né, a reforma protestante, de tentar fazer com que uma religião referende ou autorize que não considere pecado aquilo do qual os burgueses viviam. Eles viviam do comércio, do lucro, da cobrança de juros, de emprestar dinheiro, de fazer dinheiro com dinheiro. Então a reforma protestante vem dizendo que isso não é pecado. Até o Calvino vai falar o seguinte, né? Um sinal
da predestinação de que você foi um escolhido para ser salvo é se você prosperar economicamente. Então a reforma protestante ela enfatiza o enriquecimento. Max Weber, filósofo e sociólogo do século XX, vai mostrar isso. Como a ética protestante está intimamente associada ao espírito do sistema capitalista. O Tomás de Aquino condenava isso, né? O preço não deve ser excessivo, deve ser justo. Com o lucro você não pode abusar, não pode cobrar atrás demais das coisas. E se nem pode ter má fé na venda, querer passar perto dos outros. E, na verdade, o capitalismo vai incentivar com que você seja esperto. Para poder aí, tirar vantagem em qualquer situação econômica, principalmente nesse primeiro momento do comércio. Né? Depois, no século XIV, é fundado um dos primeiros bancos que se tem notícia, que é o Banco dos Médici, uma família que vivia em Florença, na Itália. E aí o banco, como instituição financeira, ele funcionava como nesse primeiro momento? Então, nesse primeiro momento, não tinha ainda isso que nós chamamos de papel moeda. Então, você chegava no banco, pegava o ouro que você tinha, a prata que você tinha, você guardava no banco. E aí o banco te dava um papel. Esse papel atestava que você tinha aquela quantidade de ouro e de prata. Então, o banco nasce assim, como instituição financeira. Esse papel passa a circular no lugar do ouro e da prata. Com o tempo, esse papel vai virar o quê? Dinheiro, né? Em 1400 aí, né, letras de câmbio tornam-se o padrão de pagamento. Olha aí. Então começa com esse papel fornecido pelos bancos, agora as letras de câmbio, que é esse papel, já vira o padrão de pagamento. Aí já começa a surgir o que nós chamamos hoje de papel moeda, ou dinheiro. O pagamento aí no comércio europeu, resgatáveis pelos bancos mercantis. Então se você quisesse resgatar, você pegava o papel, e atestava que você era daquilo, até aquele banco, e sacava o ouro e a prata que tinha lá. Você podia resgatar aquilo do banco. Então até então, isso aqui, a economia tinha um lastro. Com o tempo esse lastro vai deixando de existir. O padrão ouro, que vigorou praticamente em toda a época do capitalismo, deixou de existir recentemente. Hoje o padrão é o dólar. O próprio presidente dos Estados Unidos destacou ou separou ali o dólar do ouro. Até então você tinha que ter, um dólar valia tantos gramas de ouro. Hoje em dia não tem mais isso. Hoje as moedas do mundo se medem pelo dólar. E o dólar não tem lastro nenhum. Isso que a economia mundial é esse caos, é esse pandemônio. E direto gera bolhas, inflação e problemas econômicos aí. Em 1492, no século XV, Cristóvão Colombo chegou às Américas. Logo o ouro aí correu para a Europa, aumentando a oferta de moeda. O que acontece quando aumenta a oferta de moeda? Então tem muita moeda circulando. Então o padrão ouro aí, o ouro mesmo sendo um lastro de um objeto de meio de troca valioso, praticamente válido no mundo inteiro, ele passa a ser um problema. E aí que está também o problema de moedas virtuais, como o Bitcoin, né? Por que é um problema? Qual que é o lastro do Bitcoin? Essa moeda virtual. Você comprou Bitcoin com qual moeda? Pode comprar com real, com dólar, né? E cada uma delas tem um valor diferente, né? O Bitcoin tem o lastro nessa moeda. Isso é essa moeda que está perdendo o laço com a realidade, com a economia real, isso pode gerar bolhas. Por isso oscila tanto o Bitcoin, né? Tem hora que o trem está lá em cima, valendo pra caralho, tem umas quedas e a galera se fode pra caramba. Tudo na moeda é questão de laço. Por quê? Porque o que produz riqueza não é dinheiro. O que produz riqueza é economia real, é o trabalho. É transformar algo em um produto, em uma mercadoria. O dinheiro é uma representação virtual que pode ter acesso a essa mercadoria. Mas a partir do momento que ele perde o contato com essas mercadorias, ele perde também o valor. Perdendo o valor, não presta para nada. Em 1599, já no século XVI, transição para o século XVII, a Companhia Britânica das Índias Orientais é uma empresa de comércio internacional. Nós temos aqui então o surgimento da primeira empresa multinacional, transnacional, a Companhia Britânica das Índias Orientais.
Sabe como é que começa essa companhia britânica? Quem são os pioneiros nas grandes navegações? Portugal e Espanha. Enquanto Portugal e Espanha estavam aí nas grandes navegações, Inglaterra e França estavam fazendo o quê? A Guerra dos 100 Anos. Então eles saíram atrasados na corrida da expansão marítima. Na corrida da expansão marítima. Então, por saírem atrás, como é que eles começam a se dar bem nas grandes navegações? Através de atividades como a pirataria. Ou seja, roubo, assalto de navios espanhóis e portugueses. Eles chamavam de corsários, que é um nome mais bonitinho. É os piratas do Caribe lá, né? Nesse contexto histórico aqui. Então, a história, se você for olhar a história do capitalismo, do comércio, é uma história aí não de proteção da propriedade privada, mas de assalto e desrespeito à propriedade privada. Porque os europeus, quando chegam aqui, tinha gente morando na América, eles invadem, tomam as terras dos índios. Digo. Foi nessa época aí que surgiu o Barba Negra. Barba Negra? Esse contexto aqui, né? Da expansão marítima. Eu não sei a data precisa e exata, mas com certeza é do início das grandes navegações ali. E vai ser aí os ingleses e franceses que vão ser os piratas. Eles chamam de corsários. Mas de que viviam os corsários? De assaltar navios espanhóis e portugueses. Que estavam trazendo os espanhóis ouro e prata da América, os portugueses levando açúcar para a Europa. Em 1630, no século XVII, já o Thomas Moon, depois também o Colbert, advoga a política mercantilista. O mercantilismo pregava o quê? Exportar mais do que importar. Um país se torna rico exportando. Quanto mais ele importa, mais ele gasta. Então ele tem que ter uma balança comercial favorável. Para impedir que produtos estrangeiros entrem, o que ele faz? Cobra impostos, chamado protecionismo. Aí eles pregavam também o metalismo, o país é mais rico quanto mais metais preciosos ele tem, e assim sucessivamente. Então, aqui temos um pouquinho da história do comércio. Os primeiros teólogos em 400 a.C., Platão principalmente, vai até 1770. Em 1770 nós temos a transição do capitalismo comercial para o capitalismo industrial. Em 1770 nós temos a Revolução Industrial na Inglaterra. Os ricos, os ingleses enriqueceram com a pirataria. Então realmente existiu? Oi?